Olá, muito boa tarde para você que acompanha aqui com a gente na Rádio Vibe Mundial FM, o programa Comunica Fica a Dica, um panorama sobre o universo da comunicação. Eu sou a jornalista Cristiane Alcalá e toda a equipe da Vibe Mundial já está aqui com a gente para esse programa especial, que vai ser sobre a importância da voz na comunicação. Você sabe que o nosso programa é toda quinta-feira, 3h30 da tarde, aqui na Vibe Mundial, em 95.7 FM e também no nosso YouTube. E a nossa convidada especial de hoje é a fonoaudióloga, professora do Senac São Paulo, atriz Daniele Sardinha. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Cris. Obrigada pelo convite. Obrigada a você que está aí nos acompanhando. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui para falar um pouco dessa temática que é tão importante no nosso dia a dia. Que bom, Dani. A gente que agradece a tua presença. É uma honra ter você aqui conosco. E eu já faço aqui um convite para os nossos ouvintes, internautas que quiserem participar do nosso programa. Você pode mandar a sua pergunta pelo telefone aqui da Vibe Mundial, que é o 3171-0221, 3171-0221, pelo meu Instagram, @jornalista Cristiane Alcalá, e também pelo YouTube da Vibe Mundial, né? Estamos ao vivo, Dani, para todo mundo nos acompanhar também simultaneamente na internet. Então, quem quiser fazer a sua pergunta para a fonoaudióloga Dani Sardinha, por favor, esteja aqui conosco e participe do nosso programa. Já vou começar pedindo para a Dani se apresentar, contar um pouquinho mais da trajetória profissional dela. Dani, como é que foi todo esse caminho até você trabalhar com voz, ter a sua formação como fonoaudióloga e também virar docente de audiovisual, sempre trabalhando nessa área de voz? Bom, a minha história com esse universo começa lá com meus 7 anos de idade, quando eu fui fazer cursos voltados para o teatro, porque eu era tímida, minha mãe dizia isso, né? Para poder se desenvolver. E aí, ao longo, né, da vida, a gente vai pensando em questões de formação, né? O que vai fazer para formar? E tem aquela questão da própria questão artística, estabilidade. Tinha ali já a minha formação como atriz, mas queria fazer algo a mais para incrementar isso. E a fonoaudiologia entrou por conta desse trabalho da voz. Fui fazer fono, me formei. Não sou de São Paulo, né? Sou de Mato Grosso, Cuiabá. E aí fiz minha formação como fono lá e queria especializar mais. Aí eu vim para São Paulo, isso já tem mais ou menos uns 12 anos. E aí é aquela coisa, a gente tem um plano, mas às vezes a vida dá uns 360. E a minha primeira formação daí foi na área hospitalar, trabalhando com pacientes que tinham câncer. Então, uma especialização que eu fiz foi uma especialização que a gente chama de motricidade orofacial com ênfase em oncologia, disfagia, que é um trabalho voltado para pessoas que têm dificuldade para deglutir, alimentar, e na área do câncer. E aí, depois disso, fui fazer minha outra especialização, que daí deu certo, né? Aquela que eu queria mais, que daí foi em voz. Nisso, eu emendei com o meu mestrado, ainda na área hospitalar, mas já trazendo para esse universo da voz. Eu estudei pacientes que iriam fazer cirurgia da tireoide, que é uma glândula hormonal, então acaba interferindo no nosso ritmo, modulação de voz e outras coisas também. E aí, quem é artista não consegue ficar muito tempo fora. Nesse tempo que eu trabalhei em hospital, não estava dando para conciliar essas duas áreas. Fui retomando meus estudos, porque em Mato Grosso eu já fazia muita coisa, mas em São Paulo as pessoas não me conheciam em relação a isso. Então eu fui retomando meus estudos e aí retomando o meu desejo inicial, que era para trabalhar com essa voz profissional, voz artística. Hoje eu não atuo mais na área hospitalar, trabalho mais mesmo com voz profissional. E aí também ingressou e deu a oportunidade de eu também entrar mais no universo audiovisual. Foi aí que a minha história também no Senac começou, em 2015, quando eu dei aulas por cursos de locução, como carta convite lá, que tem essa questão lá no Senac. E depois disso, eu fui efetivada no Senac, numa outra unidade, para trabalhar nos cursos de audiovisual, apresentador de TV, locução, como falar em público, tudo que envolva essa parte de comunicação. Com isso, aumentou cada vez mais esse desejo de trabalhar também, não só dentro de sala de aula, mas nesse atendimento, aperfeiçoamento das pessoas que necessitam, não só por uma questão de lesão, mas para enriquecer mais ainda a sua voz e a sua forma de comunicar. Então, hoje eu também tenho uma empresa que chama
Arcos Expressividade Humana, inclusive a nossa página no Instagram é @arcos.expressividadehumana, e até esse nome Arcos vem de arte, de comunicação, e S de saúde, Que onde a lindo. gente acaba associando essa tríade, essas 3 formas para dar esse diferencial na comunicação. Em resumo, essa a minha história para estar aqui hoje falando sobre esse tema com você. Que legal, Dani. A gente sabe que a voz é única. Ela é como se fosse uma impressão digital de cada um de nós, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão da voz na comunicação. Todo mundo, de modo geral, pode se comunicar bem por meio da sua voz? Com certeza. Não existe uma voz feia, não existe uma voz que não possa ser trabalhada. E até é um equívoco quando as pessoas falam, até aqui no universo da locução, eu tenho que fazer aquela voz padrão, né, engrossar e tudo mais. Não existe isso. Existe uma voz, hoje em dia, né, uma voz que seja comunicada. Então dá sim, pelo seu registro de voz, pela forma que você passa as suas emoções, você sim ter uma boa expressividade, desde que você preste atenção nisso, porque a nossa voz, ela também revela as nossas emoções, né? Ela revela as nossas personalidades. Então, muitas vezes, por exemplo, às vezes eu vou travar, minha voz, minha dicção vai ficar mais travada. Pode ser por uma questão de insegurança, de um medo. Então, a voz que fica na garganta pode também estar relacionada com um fator emocional. Claro que existem técnicas para que você possa aperfeiçoar isso, mas o que é importante deixar claro que sim, tem como você trabalhar isso, deixar sua comunicação mais assertiva, uma voz mais interessante, que modula. Modulação é quando a gente consegue fazer nuances, não fica só no mesmo registro, que acaba não sendo tão interessante para quem nos ouve, mas tem sim essas possibilidades de melhorar isso. Bacana saber, né? Que todo mundo pode se comunicar e se comunicar bem. Até porque, como a gente falou, a voz ela é super importante. A voz também está muito relacionada, né, Dani, à imagem que cada um de nós tem perante as pessoas, né? Nos diferentes universos que a gente frequenta. Sim. Tem até pessoas que chegam assim e falam, nossa, as pessoas acham que eu estou sendo grossa, eu estou sendo muito rígida na minha fala, mas eu não percebo. Às vezes isso pode ser uma questão de uma defensiva, e aí entra até aspectos que pode ser uma outra temática para um outro dia, que é a questão da comunicação não violenta, que é uma reação que o seu corpo está emitindo, e até às vezes a articulação ela está muito rígida porque está muito enrijecida, a forma como você coloca os tons das suas sílabas, os fechamentos de cada vogal, então isso vai ficando mais de forma direta, isso parece uma fala mais seca, e aí isso acaba também dificultando um pouco a proximidade do público, aí às vezes fica mais inibido ou acaba dando uma trava para quem está ali se comunicando juntamente com você. O modo de fala, Dani, de cada um é bastante particular, né? Aí ele associado à voz, como é que que dicas, na verdade, você daria para os nossos ouvintes, internautas que estão nos assistindo, para a gente poder alinhar de verdade a forma como a gente fala, independentemente do momento em que a gente esteja vivendo, né, das emoções, com a nossa voz? Tem alguma dica especial ou várias dicas? Existem várias dicas, mas eu acredito que a principal é a percepção, é a gente se perceber, se ouvir, muitas vezes sim, ouvir a voz no WhatsApp, quando a gente grava, para que a gente possa entender como a gente se comunica. A gente, entendendo como a gente se comunica, a gente consegue daí encontrar as melhores técnicas, as melhores orientações para que a gente possa desenvolver esse aperfeiçoamento. Então, eu não gosto de ouvir a minha voz, eu acho minha voz muito chata, taquara rachada. Isso acontece porque a gente tem uma questão do autoconhecimento também, que a gente não se aceita, às vezes a gente se estranha, a gente não se conecta com a gente, porque a gente acaba se escutando por vias diferentes, né? Quando a gente se escuta, a gente está escutando por uma via óssea, que é essa caixa acústica, então o som que chega para mim, agora que eu estou falando, é diferente de quem está escutando ou quem está, no caso, você perguntando para mim. Então isso faz com que o som realmente reverbere de uma forma diferente. Porém,
quando eu identifico isso, eu consigo entender, é uma velocidade de fala, eu falo muito rápido, tô falando muito pelo nariz, nossa, tô ficando muito rouco, o que tá acontecendo com a minha voz? Então, sim, essa observação. Dentre todas as dicas, a maior é essa. Aí, claro, procurar um fonoaudiólogo, um otorrino para avaliar as condições, se é uma questão de tô ficando rouco, fico cansada ao final do dia quando eu falo, minha voz fica falhando, aí a gente já entra em questões da saúde da voz mesmo. E também o que consome, hidratação, que é algo também muito importante para que a gente possa regar as nossas pregas vocais, as famosas cordas vocais, para que a gente consiga fazer essa melhoria da voz, nessa modulação. Para quem está nos ouvindo em 95.7 FM, eu e a Dani estamos com as nossas aguinhas aqui, justamente para hidratar, né? Sim. Dani, daqui a pouco a gente fala mais de saúde vocal, mas antes a gente já tem uma perguntinha no nosso YouTube da nossa ouvinte, a Samantha Micaela. Ela está perguntando para você, Dani, existe algum exercício que eu possa fazer em casa para melhorar a dicção? Oi, Samantha, tudo bem? Bom, a gente sempre tem que tomar cuidado com as tensões que estão no nosso corpo. Então, muitas vezes, no dia a dia, a gente tende a tensionar muito essa região do pescoço, às vezes a maneira que dorme, abuso na voz, eu falo, e aí eu continuo falando e tensionando. Então, a melhor maneira de exercícios, é claro que a gente tem que tomar muito risco quando a gente fala de exercício, porque cada corpo tem uma necessidade, tem uma fisiologia, mas o que eu posso passar aqui agora, de uma forma que não vai ser de um risco tão grande, é essa soltura de tensões. Então, rotação de língua, rotação de pescoço, massagem nessa região aqui do rosto. Tem que cuidar para a mão não estar gelada, então dá uma esquentada, porque às vezes esse choque térmico pode ser ruim. Massagem aqui na região do pescoço. Isso tudo vai fazer com que a musculatura comece a se soltar. Soltando essa musculatura, eu consigo articular melhor também as palavras. Bacana. Dani, a gente tem um quadro aqui no Comunicar Fica a Dica que chama Momento Fica a Dica, que é produzido pelo radialista e nosso produtor Kiko Bernardoni, e fala sobre um comunicador ou uma comunicadora importante para a história da comunicação. Vamos ouvir? Vamos. Momento Fica a Dica. Uma história de pioneirismo no Momento Fica a Dica. Glória Maria Mata da Silva foi a primeira repórter a relatar matérias ao vivo e a cores na televisão brasileira. Essa tela, que chega a 30 metros de altura, protege um enorme viveiro construído com todas as características de uma floresta tropical. Formada pela PUC do Rio de Janeiro na década de 60, foi princesa do bloco carnavalesco Cacique de Ramos. Ela conseguiu seu primeiro emprego quando foi se apresentar com o bloco no programa do Chacrinha na TV Globo. Foi efetivada no departamento de jornalismo nos anos 70 e sua primeira reportagem para a TV Globo foi sobre a queda do elevado Paulo de Frontin, em 20 de novembro de 71. E aí chegou uma época que o repórter começou a aparecer no vídeo e eu fui a precursora, eu tenho orgulho de dizer isso, do repórter que apresenta e faz a matéria. Porque antes de ter esses praças TVs, que é o RJTV, o SPTV, tinha o Jornal das 7. Não demorou muito para tornar-se âncora da emissora, apresentando vários programas jornalísticos como o RJTV, Jornal Hoje e Fantástico, que apresentou de 98 a 2007. Muitíssimo boa noite. Redescobrir Nova York do passado ao futuro. Este é o convite que a gente faz para você no dia da nossa estreia. Sempre foi uma pessoa de opiniões contundentes. Não adianta você usar o termo certo e você ser racista por dentro. Essa é a minha grande pergunta. Quem tem essa preocupação de usar a palavra certa está usando o sentimento certo? E definiu a profissão de forma praticamente poética. A coisa mais difícil é a gente tentar ser imparcial, mas é o que a gente deveria exercitar sempre. E não julgar. Porque jornalismo, para mim, é arte, é paixão mais do que tudo. No próximo dia 15, Glória Maria completaria 74 anos. Ela faleceu em 2 de fevereiro desse ano, em decorrência de câncer no pulmão. Só que ser quem eu sou não tem posicionamento maior do que esse. Momento Fica a Dica.
Voltamos então com a fono e professora de audiovisual e da área de voz do Senac São Paulo, Daniele Sardinha, depois desse quadro tão bacana feito pelo radialista Kiko Bernardoni, hoje sobre Glória Maria, uma referência, né, Dani? Com certeza, ela é uma das grandes referências aí de comunicação, abriu portas para muita gente, então também fica aí como referência de excelência de comunicação. Dani, tem algum comunicador ou alguma comunicadora que você gosta, que você se inspira ou que você indica para pessoas da área do audiovisual que querem saber se comunicar melhor? Tem algumas, né? Assim, vou citar três pessoas que são importantes, três mulheres aí. A Leni Quirilos, que é uma fonoaudióloga que trabalha também com esses aspectos de comunicação. Ela também tem alguns livros publicados que são muito importantes aí, como Seja Inesquecível, que fala dessa questão da oratória. Então, é uma pessoa muito de referência aí desse universo da comunicação. Admiro bastante o que ela faz. Tem a Fátima Bernardes também, que eu acredito que a forma como ela transita em vários ambientes de comunicação e o carisma que ela tem, o acolhimento que ela tem pela comunicação dela agrega bastante e faz a gente se sentir à vontade. E a Michelle Obama, que acabou também sendo uma referência mundial dessa forma de se posicionar, de ir atrás de várias causas e da forma de ter essa autoridade na voz com o acolhimento. Então são pessoas aí que eu recomendo acompanhar e que eu admiro. Bacana. Dani, a gente tem também a nossa ouvinte, Mara Kanashiro, ela está perguntando, quem é fanho? Tem chance de melhorar? Pode conseguir se comunicar melhor? Primeiro tem que entender o que é essa questão do fanho, né? Que é uma nomenclatura que a gente acaba utilizando de forma leiga, mas geralmente são pessoas que têm uma hipernasalidade por alguma questão de não do espaço ali do nosso véu palatino está interferindo no nosso canal respiratório. Então, que tamanho que é isso? O que está acontecendo? E também pode ser uma questão de uma fraqueza dessa musculatura. Então, temos que primeiro entender o que seria esse fanho que a gente está aí definindo. É uma questão só de uma hipernasalidade por alguma fraqueza muscular, às vezes a gente está usando uma articulação mais fechada, porque acontece, quando a gente fecha mais a articulação, a nossa projeção tende também a trazer de uma forma mais nasal. Às vezes pode até ser os aspectos que a gente mencionou no início do programa emocionais. Às vezes eu coloco uma nasalidade ali como uma fragilidade. Às vezes eu sou uma pessoa insegura e a minha voz tende a ficar um pouco mais nesse registro nasal. Então são várias razões e a gente precisa entender esse corpo. O que chama de fanho, o que será que está acontecendo? Então, mas eu entendendo isso, eu consigo ter os melhores recursos para poder, sim, melhorar. E tem como melhorar, sim, com as técnicas que são corretas, que é uma coisa que também é muito importante, que às vezes a gente olha muita coisa aí na internet, não sabe direito para que serve aquele exercício, e às vezes eu acabo tendo um risco de lesionar ao invés de melhorar aquilo que eu busco. Ela pergunta ainda, Dani, rapidamente, tá chegando pergunta aqui, daqui a pouco o nosso programa tá no fim, tantas perguntas, que bacana. Vem. A gente já gosta de pergunta. A gente gosta de pergunta e a Dani responde com muita propriedade aqui para os nossos ouvintes e internautas. Ela está perguntando também sobre as pessoas que têm problemas de saúde. Ela conta que tem uma tia que teve um problema cerebral e agora está se recuperando, fazendo acompanhamento de fono, fala algumas palavrinhas já, mas canta muito bem. Isso também acontece, Dani, assim, em relação à comunicação. Às vezes a gente tem mais dificuldade de se comunicar falando do que cantando, por exemplo, no caso de algum problema de saúde? Pelo que eu entendi, a parente, a mãe? A tia. A tia deve ter tido algum AVC, alguma Sim. coisa que acometeu a questão neurológica. Então, a gente chama de afasia quando há alguma alteração nessas questões da linguagem, que pode ser tanto acometimento numa parte motora, que aí envolve a parte da fala, como acometimento na parte da linguagem, aí pega a questão cognitiva da pessoa compreender aquilo que a gente está falando. Então, também é um outro caso da gente entender de fato o que está acontecendo.
E a gravidade, né? O grau que isso aconteceu, porque isso também vai interferir nessa resposta, em como a pessoa vai conseguir desenvolver e desempenhar essa comunicação dela. E aí é um outro lugar de tratamento, um lugar que eu digo no sentido de não é o mesmo foco quando eu trabalho com uma voz profissional, por exemplo. Aí é algo que requer um pouco mais de tempo, mais paciência, outras técnicas para poder trazer de volta ou até melhorar mais ainda essa parte de comunicação. Mas dependendo da área do cérebro que isso atinge, às vezes a gente preserva algumas coisas que a gente tem e as outras acabam se perdendo. Então, dependendo da região, pode ser que ela tenha mais facilidade com o canto do que com a fala, porque ativa um outro mecanismo ali cerebral. É o que acontece, às vezes, quando as pessoas falam, uma pessoa gaga, um disfluente, né? Uma pessoa com disfluência, com gagueira, ele gagueja quando ele está comunicando, falando, mas ele vai cantar, nossa, a voz fica perfeita. Por quê? Porque é uma outra área do cérebro também que está ali associada. Então, não são as mesmas áreas, por isso que uma está mais preservada e a outra ele acaba tendo mais dificuldade. Então, tem que entender mesmo isso que é mais uma individualidade ali para poder dar essa melhor técnica. Mas dá para ter estímulos, dá para ela melhorar mais ainda, e às vezes a gente pega isso que ela tem de mais facilidade e vai sendo um caminho para que a gente possa conseguir dar mais comunicação e mais fala. Às vezes é uma estratégia, e aí, é claro, uma fono vai poder ajudar melhor, uma fono que trabalha com essa parte de linguagem, através desse canto que para ela é mais fácil, pode ir em conjunto trazendo a parte da fala. Pode ser algo que vai ajudar aí. Interessante, Dani. Também temos aqui a Luciana Fugita mandando beijo aqui pra gente, dizendo que acompanha o Comunica Fica a Dica. Também tem o DJ Siqueira participando aqui com a gente, mandando um beijo pra mim e pra você. Obrigada. Beijo, gente. A gente agradece todo mundo aí que tá participando pelo YouTube, pelas nossas redes sociais também. Dani, a gente já tá chegando quase que no final do nosso programa, passa rapidinho. Demais. Pois é. Eu queria, assim, que você comentasse um pouquinho sobre a questão da voz no ambiente corporativo. Muitos ouvintes, internautas, com certeza precisam trabalhar a questão da voz também em suas profissões. Como poder usar melhor a sua fala para trazer mais credibilidade, mais visibilidade, ter mais força, de fato, no ambiente de trabalho por meio da sua voz? Sim. Essa é uma pergunta que acaba chegando muito, porque muitas vezes já atendi alguns pacientes que chegavam em mim e falavam, nossa, eu não estou sendo escutado. Toda vez que eu vou falar, as pessoas me interrompem. E aí, você vai perguntando, você vai tentando entender a história, e tem a ver com essa questão que a gente também mencionou no início. As pessoas já vão já entregues, né? Como, eu não vou ser escutada, e aí acaba já se entregando. Ou então, vai e fala com uma fala muito incisiva para mostrar que consegue ter a sua escuta ali, ter as pessoas escutando, falando sobre a sua voz, sobre o que você tem para se comunicar. Então, primeiro de tudo, focar em você, na informação. Você tem sim algo relevante para dizer, algo importante. Não conectar muito com o que o outro vai achar do que você está comunicando, porque isso acaba interferindo no seu corpo, e o seu corpo também passa uma imagem. Quando a gente fala de voz, a gente não pode esquecer que o corpo ele é um grande aliado nosso. Então, uma das coisas também na hora que você estiver se posicionando é ter movimentos que são mais compatíveis com aquilo que você está dizendo, de preferências não muito incisivos. Isso automaticamente vai também fazer ajustes na sua modulação da voz. Então, se você faz movimentos muito incisivos, a tendência é você fazer uma fala muito agressiva. Então, ter esse movimento. Não tensionar o seu corpo, porque se você tensiona o seu corpo, você também fecha e trava a sua articulação. Então, trabalhando aspectos de dicção, articulação, respiração, que vai ajudar tanto no aspecto da emoção e nessa projeção de voz, resistência, para que você consiga falar uma frase longa sem perder o fôlego, não chegando no final da frase sem fôlego. Então, essa respiração que a gente chama mais de respiração diafragmática, que é essa respiração de apoio mais diafragmático aqui embaixo, vai ajudar também. Então, são alguns exercícios, algumas coisas que a gente precisa tomar de atenção que ajuda, sim, nessa parte da comunicação, desse posicionamento. Postura,
articula, confia no que você tem a dizer, apoia a respiração e se joga aí nos seus movimentos e articulação. E aí é um sinal de sucesso, né, gente? Ó, tô até falando aqui com a Dani, pensando em tantas questões que a gente ainda poderia falar no nosso programa de hoje, mas um outro dia a Dani volta para conversar com a gente. Vai ser uma honra. Dani, queria pedir para você deixar seus contatos para os nossos ouvintes e internautas. Tem a página da minha empresa, que eu mencionei ali há pouco, que é @arcos.expressividadehumana. E tem a minha rede social pessoal, mas que vocês também podem adicionar, que é @Dani com Y Sardinha. Então são essas páginas que lá daí tem o nosso WhatsApp e que você tem alguma dúvida, pode mandar inbox, ou até mesmo tem o nosso WhatsApp que você pode entrar em contato e a gente também pode esclarecer algumas dúvidas e até informar sobre atendimento, se precisar, estamos à disposição. Dani, obrigada demais pela tua presença, um beijo, ótima tarde para você. Obrigada, ótima tarde também para você e para você que está aí em casa. Gente, Comunica Fica a Dica fica por aqui. A produção do nosso programa é do Kiko Bernardoni, os trabalhos técnicos hoje com o Doni e Euri Benevento. A direção da Vibe Mundial é do Toninho Nascimento e a direção geral é da dona Lucia Abreu. Eu, Cristiane Alcalá, deixo meu beijo, meu agradecimento. Quinta-feira que vem, 15h30 a gente está de volta. Até lá. Termina agora na Vibe Mundial, programa Comunica Fica a Dica, com Cristiane Alcalá.